Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, que bom poder estarmos juntos mais uma vez. Deus possa abençoar a sua casa, a sua família de uma maneira especial e tremenda. É muito bom poder estarmos aqui para darmos continuidade, a esse projeto que nós estamos desenvolvendo, a este trabalho que é o livro de Apocalipse, em forma de perguntas e respostas, tentando responder algumas perguntas que alguns irmãos enviaram para a gente vai tentar aprender alguma coisa aqui. Você que tem nos acompanhado aí, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família de uma maneira tremenda, em especial em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue com a gente, divulgando o nosso trabalho, divulgando este canal, seja bem-vindo, faça parte dele em nome de Jesus. Você que é novo por aqui, desde já quero te pedir que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, estejamos juntos aí para a glória do Senhor. É muito bom ter você com a gente aqui. Nós estamos numa caminhada, sugiro que você pegue desde o início, você está chegando agora, para que possa acompanhar todo o trajeto, todo o percurso nosso já percorrido por aí. E o nosso próximo trabalho será nós trabalharmos esse livro, a Bíblia, o livro de Deus, da editora CPAD. É um livro que trata sobre bibliologia. Vamos tratar dentro de 12 capítulos. Nós iremos tratar sobre bibliologia, Ele já indica você a comprar ele, a Bíblia, o livro de Deus. Severino Pedro da Silva, saudoso aí, pastor, teólogo das Assembleias de Deus, da editora CPAD. Compra lá, adquira um livro excelente, você não vai se arrepender, muita coisa boa, teologia muito boa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar sobre as questões relativas a Israel, dentro aí do cano profético, dentro das Sagradas Escrituras. Nossa primeira pergunta é: de onde provém o nome Israel? A primeira menção a esse nome está registrada lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28, quando Jacó, neto de Abraão, ele encontra-se com Deus, ali no Val de Jaboque. E durante uma noite inteira, Jacó lutou com o próprio Deus, ali representado por um anjo. Teologicamente, o que aconteceu ali em Jaboque foi uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus ali no Antigo Testamento. E Jacó estava desesperado, Só um minutinho, irmãos. Jacó estava desesperado, precisando de uma resposta, de suas orações, de solução para a sua vida pessoal e também familiar, Então, Deus pergunta para ele, qual é o seu nome, e ele diz Jacó. Então o anjo vai declarar: não se chamarás mais Jacó, mas teu nome Israel, pois como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste, com Deus e com os homens e prevaleceste. Então a partir de agora você se chamará Israel. Então, a história do mundo passa pela história de Israel. A humanidade começou ali no Oriente Médio, onde se localiza Israel. O início ali foi em Israel, e a consumação também vai ocorrer ali. Olha que coisa interessante, tudo começa com Israel e vai terminar também com Israel. Então, se queremos saber sobre o futuro, a verdade sobre o que as profecias anunciam, nós temos que conhecer tudo sobre essa pequena nação, sonhada, projetada, formada, liberta, ensinada, guardada, disciplinada, purificada e abençoada por Deus, o Todo-Poderoso. Então, Israel, ela é ali, ela aponta, para o relógio profético do Senhor. Outra pergunta é: qual o significado do nome Israel? Naquele episódio, como acabamos de mencionar, na luta de Jacó com um anjo ali, personifica a pessoa do nosso Deus, naquele episódio ali, ao receber um novo nome, Jacó conhece o significado do mesmo, Israel significa príncipe, campeão de Deus,
Então Jacó lutou com Deus, né, e com os homens, e ele venceu, né? Então, a partir desse acontecimento, a nação de Israel prometida a Abraão começou ali a ser formada, né? Deus tem algum tipo de aliança com Israel? Sim, né? Quando o Senhor decidiu formar um povo especial para ser luz das nações, né, ele procurou um homem chamado que? Abrão, né, residente ali em Ur dos Caldeus, né? Deus se manifestou a Abrão, né, e o seu desejo de constituir um povo santo, sacerdotal, consagrado para servi-los, né, antes que Israel fosse formado no ventre, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo que fartei uma grande nação, abençoar-te-eis, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditos o quê? Todas as famílias da terra, né? Em seguida, dando seguimento à promessa, Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, né? Pai de multidões, ou pai de nações. E mais tarde, logo após o Senhor, né, ao libertar os hebreus ali do cativeiro do Egito, ele disse que Israel seria cabeça das nações e não cauda, né? O que significa que Deus a colocaria o quê? Posição de destaque no mundo, né? Uma nova terra, um território imenso, fértil, produtivo, né, e seguro, foi o que? Incluída na aliança do Senhor com Israel, né? Então o próprio Deus vai fazer com que essa promessa ela se cumpra. Porque Israel está continuamente sob o foco da mídia e das outras nações. Israel é importante. Israel é um país, irmãos, como um território pequeno. Entretanto, né, todos os dias, na maioria dos jornais, do rádio, da televisão, nas revistas, especialmente na internet, né, ele é elogiado, criticado, zombado, acusado, culpado, comentado. E qual a importância dessa nação? Meus irmãos, Israel é o povo de Deus. Foi o Senhor quem o formou, dando-lhe um propósito especial para abençoar todos os povos, não somente na dimensão espiritual, mas também, né, nos aspectos social e material, né? Então Deus faz Israel crescer em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Ele multiplica os descendentes de Abraão como as estrelas do céu e jamais deixará de abençoá-los. Para você ter ideia, Israel é importante espiritualmente, né? Deus disse que abençoaria todas as nações por intermédio de Israel, como? Usando a Bíblia como ferramenta para tal, né? Então, mas ali, né, seus escritos, né, seus escritores eram o quê? Eram judeus, os sacerdotes eram judeus, os profetas, grandes mensageiros do Senhor, pertenciam ao povo israelita, né? Então, o homem mais especial e importante do mundo, mais sublime, incomparável, né, tem descendência o que? Israelita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia hoje ela é o best-seller universal e Jesus é o Salvador da humanidade. Então, no fim dos tempos, a bênção espiritual proveniente de Israel alcançará o mundo inteiro, né? Então, todas as pessoas, né, em todas as épocas, em todos os lugares, serão o quê? Abençoadas por Israel. Israel ela é importante também politicamente. A localização geográfica de Israel ela é estratégica, ela está no centro da terra. Isso é muito interessante. Então a profecia bíblica, né, declara que Israel é o coração dos povos, né? O panorama político mundial ao longo dos anos tem sido o quê? E continuará até o final dos tempos profundamente o quê? Influenciado pelas decisões políticas que acontecem no Oriente Médio, especificamente em Israel. Então, o relógio profético, intelectual, político e econômico do mundo, sem nenhuma dúvida, é a nação de Israel. Então, todos os segmentos políticos mundiais, né, obrigatoriamente atentam para o que ocorre em Israel. Tem o olhar do mundo inteiro sobre aquela pequena parte de extensão de terra ali. Então, né, durante 430 anos, né, o povo hebreu viveu como estrangeiro no Egito, foi escravizado, saiu de lá para retornar para sua terra sob a liderança de Moisés. Então você vê que, né, no ano 722, a população do reino de Israel, representada ali no caso aqui por seu reino dividido, né, representado pelas 10 tribos do norte, foi levada cativa pela Síria, né, e em 605, né, ali a população de Judá, o reino do norte,
no Reino do Sul, foi escravizada pelo quê? Pela Babilônia. Sobre o Império Medo-Persa, né, Deus usou quem? Zorobabel, Esdras, Neemias, para quê? Para reconduzir o seu povo de volta ao seu território. A última saída dos israelitas do seu território ocorreu no ano 70, né, sob imposição dos romanos, e o regresso de Israel se deu em 1771 depois de Cristo. No dia 2 de novembro de 1917 aconteceu a famosa Declaração de Balfour, né, uma carta escrita ali por Arthur James Balfour, secretário britânico de Assuntos Internacionais, que falando do desejo de conceder aos israelitas benefícios para repovoar Israel, né, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que dominava, né, nesse período daquela região, né. Os americanos concordaram com esse termo em agosto de 1918, né, e a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido o mandato britânico para a Palestina após a Primeira Guerra Mundial. Em novembro de 1947, as Nações Unidas, né, recomendaram que a Palestina ela fosse administrada por um Estado judeu, um Estado árabe e pelas Nações Unidas, com a sede do governo em Jerusalém. Essa repartição, né, a princípio, foi aceita pelos líderes sionistas, mas sendo rejeitada pelos líderes árabes, como sempre, né, houve uma guerra civil, né, de 1947 a 1948, a qual terminou em 14 de maio de 1948, com a declaração da independência de Israel, né? E no dia seguinte, ali, os árabes vizinhos atacaram o país, né? Desde então, Israel travou uma série de guerras com ali os seus países vizinhos, né? E Deus usou, né, um homem brasileiro, Oswaldo Aranha, então secretário das Nações Unidas, para declarar oficialmente Israel como nação. Pra você ver um dia. Israel também é importante, irmãos, intelectualmente. Qualquer pessoa com uma pequena parcela de conhecimento sabe da importância cultural dos judeus, né? Como um dos povos mais antigos, Israel vem dedicando aos estudos das ciências humanas, né? Em todas as áreas do conhecimento, os filhos de Abraão participam ativamente, né? A maioria dos judeus, ao ser abordados sobre qualquer assunto, tem sempre a orientação e uma resposta específica. Isso é muito interessante. O sistema educacional implantado em Israel e em todas as escolas judaicas do mundo inteiro obedece a um padrão de ensino globalizado, né? É o que? É o mestre, em companhia de seus alunos, ao redor de uma mesa, né? Ele ministra um ensinamento global, né? Então os estudantes ali aprendem 2 ou 3 idiomas, geografia, matemática, informática e outras matérias ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. E esse sistema de ensino vem provando, né, cultural, vem provando ali a sua eficácia, formando homens e mulheres capacitados, com cultura geral, preparados para as diferentes funções da vida. A sabedoria, se os irmãos sabem, é um dom de Deus, né? E a maioria dos prêmios Nobel hoje em dia, são dados a pessoas que são de origens judaicas, né? Isso é muito interessante. Outra coisa interessante também é por que existe tanto ódio contra os judeus. Israel vem sendo ameaçado, irmãos, desde a sua formação, né? E por essa razão que o Senhor se coloca como o seu protetor pessoal. Em várias ocasiões, Israel tem sido vítima do ódio e destruição, né? Foi o que ocorreu no tempo da rainha Esther, em 480 a.C., quando Amã, né, ele tentou, por meio de um decreto real, eliminar a nação judaica de vez, né? A história dos povos, por volta de ano 165 a.C., registra que as atividades de um monarca chamado Antíoco Epifanes, que profanou o templo dos judeus, né, tensionando liquidar, aniquilar e totalmente Israel. Herodes, um rei ímpio, promulgou um decreto ordenando ali a morte de todas as crianças israelitas do sexo masculino, né? Na era moderna você tem ali Hitler, quem tentou destruir os judeus, aniquilando mais de 6 milhões deles nos campos de concentração. Israel ele é odiado porque serve ao único Deus, né? Serve ao único Deus. Não existe vários ramos do judaísmo. O
judaísmo é um só, uma crença só, é um Deus só, né? Diferente de todas as outras crenças que tem por aí, né? Os judeus não aceitam outros deuses, a não ser o Criador dos céus e da terra, né? O único verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Então isso é muito interessante para a gente também, né? Israel será destruído como nação. Diante de tanta perseguição premeditada, deliberada e implementada contra os judeus, será que Israel poderia resistir? Irmãos, a história ela diz muito bem isso. Existe sim, né? A imprensa mundial noticia, né, diariamente que diversos grupos políticos, religiosos e sociais pregam a liquidação, o desaparecimento total da nação de Israel, né? Mas não. De acordo com a Bíblia Sagrada, né, de acordo com a Bíblia, Israel nunca será destruído como nação, jamais. Ainda que o mundo inteiro se levante contra ela, Israel será guardado pelo Senhor, pelo Senhor. Isso é interessante porque no decorrer dos anos, pelo menos 3 vezes, né, Israel foi levado ao cativeiro, enfrentando ódio, perseguição, uma campanha mundial dizendo que a sua aniquilação, mas tem sobrevivido, né? Tem sobrevivido como nação, um povo escolhido de Deus. E no último dia, no último intento promovido pelo diabo, né, comandado ali pelo anticristo, vai ocorrer a sangrenta guerra do Armagedon. E neste confronto, 2/3 dos judeus morrerão. Entretanto, 1/3 será poupado. E assim a nação de Israel será mais uma vez preservada por Deus. Qual a relação entre Israel e a economia mundial? Boa. Qual a relação entre Israel e a economia mundial? Os judeus eles desenvolvem um papel importante na religião, nas ciências humanas, na política, e como não poderia deixar de ser, também na economia mundial. Vários estudos comprovam, né, a presença deles em forma fundamental no setor econômico, não só quanto aos processos de produção e agilização, mas essencialmente quanto à implementação executiva da economia. As maiores transações financeiras ocorridas diariamente no mundo são operadas por judeus, envolvendo cifras assustadoras. Os maiores políticos, os maiores projetos políticos, sociais, científicos, direta ou indiretamente, ligados às finanças, são patrocinados pelos judeus. Israel, mesmo sendo uma nação pequena, ela detém um controle da maior parte das finanças mundiais. Então, os economistas dizem que quem tem dinheiro dá as ordens, Então, você pode ver que qualquer estudo, pesquisa ou investigação no mundo financeiro revelará que a presença atuante de quem? De judeus nas decisões mais importantes da humanidade. Claro que decisões essas para o bem-estar da nação, bem-estar das nações. Outra coisa interessante também, Israel passará pela grande tribulação descrita na Bíblia? Sim. Israel sim, porque aí é Deus tratando com Israel. A igreja não, mas Israel sim, porque aí já é parte de tratamento de Deus com Israel e as nações, os gentios, Então, de fato, Israel ela terá um papel preponderante durante os dias da tribulação e da grande tribulação. Quando o anticristo chegar, um dos primeiros atos públicos será um acordo com Israel. Então, devido às condições humanas extremamente precárias nessa ocasião, devido à fome, desemprego, insegurança, doença, convulsões sociais, guerras, caos político, desastres econômicos, o pacto proposto pelo anticristo será bem aceito por Israel. Então, eles vão reconhecer o anticristo como Messias, que eles tanto aguardam. Paz, segurança, prosperidade, todos esses termos da aliança com esse líder religioso diabólico. Todavia, nada disso aí vai se cumprir. Então Deus vai permitir que o chicote do anticristo, o comandante da tribulação, puna Israel por causa dos seus pecados. Então ela passará assim, terá um papel preponderante. Israel é importante no contexto bíblico profético? Demais. Na Bíblia estão registrados, meus irmãos, a presença das atividades de 260 profetas, todos eles judeus. O plano do Senhor para a humanidade inclui Israel como parte importantíssima desse projeto. A primeira profecia que aparece nas Escrituras, Gênesis 3:15, proclama a vida do Messias, descendente de quem?
de Abraão, da família de Davi, da casa de Jacó. Né? Então, como podemos ver, todos os judeus. Muitas profecias abordam detalhadamente a vida de Israel, sua origem, sua base familiar, seus relacionamentos políticos, sociais, religiosos. Então, o futuro de Israel ele é bem claro nas profecias bíblicas. Apesar de toda a rebeldia, incredulidade, desobediência e rejeição por parte deles, tudo que foi profetizado sobre Israel veio se cumprir. Israel será salvo? Segundo as Escrituras, Israel será salvo. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. O apóstolo Paulo ele tratou desse assunto com muita propriedade, afirmando que todo Israel será salvo. Todo, na expressão de Paulo ali, né, significa o remanescente dos judeus que guardam, né, que guardarem a palavra do Senhor e obedecerem a ela, é claro. Não é a salvação como nação coletiva, assim como ir ser. Muitos judeus serão salvos. A salvação dos gentios, aquele que não é judeu, ocorreu por causa da rejeição dos judeus em Cristo. Então, durante a grande tribulação, os judeus reconhecerão a verdade e serão salvos. Então, isso é muito interessante para a gente. E essa salvação ela terá um custo altíssimo, inteiramente diferente da manifesta durante o período da graça. Beleza? Os 144 mil registrados no Apocalipse serão judeus? Provavelmente sim, todos eles, a maioria. Todos eles, 144 mil, todos serão judeus. 12 mil de cada tribo de Israel. Então, 144 mil formados por homens e mulheres, crianças. Então, será um negócio fantástico. Só 144 mil pessoas serão salvas? Não. Não é só isso, não é isso. Deus amou o mundo inteiro, a humanidade, todos. Então não existe um número específico. Não existe um número específico. E esse é porque tem algo profético com eles. Eles vão desempenhar uma função específica nesse tempo. Esses 144 mil serão instrumentos de Deus nesse tempo. Então, quais são as principais profecias sobre o futuro de Israel? A Bíblia descreve, irmãos, tudo sobre a relação da nação de Israel. Antes de surgir, por ser projetado por Deus, anunciado por seu pai natural, espiritual, patriarca Abraão. Então você tem algumas profecias, por exemplo, o povo israelita será reunido e formará uma só nação. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Romanos 11. O anticristo fará uma aliança de 7 anos com Israel, Daniel 9, 27. O povo judeu reconstruirá o templo em Jerusalém, Mateus 24, 15. Uma poderosa nação vindo do norte, com diversos povos aliados, invadirá Israel quando os judeus estiverem em paz, Ezequiel 38 e 39. O anticristo invadirá Israel e profanará o templo, Daniel 11, Mateus 24. Muitos judeus fugirão para o deserto, Apocalipse 12. Durante a grande tribulação, 2/3 dos judeus perecerão, está lá em Zacarias 13, 8. Os exércitos do mundo inteiro se reunirão na planície de Megido, ao norte de Israel para atacá-la, Apocalipse 16. A cidade de Jerusalém será invadida e conquistada pelos inimigos, Zacarias 12, Zacarias 14. O Senhor Jesus Cristo voltará do céu para derrotar os exércitos da besta acampados em Israel. Muitos judeus reconhecerão o Senhor Jesus como o verdadeiro Messias. Isso está lá em Zacarias capítulo 12 e Apocalipse 19. Israel será reunido na Palestina, Zacarias 8. Israel será restaurado e tomará posse do seu território original, toda a sua extensão, Zacarias 12, Isaías 31. O Espírito Santo será derramado profusamente sobre Israel nesse tempo, Está lá em Joel 2, 28 e 29. Israel será reunido definitivamente como única nação. Está lá em Ezequiel 37. Isso é muito interessante para a gente. Ezequiel 38, 7 8 diz assim: prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reunirem a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos virás à terra que te retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviu de desolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos. Todos eles habitarão seguramente. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.
Nosso próximo encontro, nós falaremos sobre questões relativas à Babilônia, né? Eu espero você no nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus.